Milionário se surpreende ao ver filho autista dançando com menina virgem na rua e tudo muda. Carlos sempre foi um homem de poder. Milionário conhecido por sua coleção imensa de joias brilhantes e carros esportivos reluzentes. Ele vivia isolado num dos apartamentos mais caros da Avenida Europa, rodeado de luxo e festas que queimavam a madrugada. Porém, por trás do terno impecável e do sorriso forçado, estava um vazio sufocante. Sua rotina? Negócios, eventos sociais, gente cercando. Mas ninguém de verdade. E pior, a distância do próprio filho, Lucas, parecia intransponível. Lucas não era o garoto que Carlos esperava. Calado, desenhando formas estranhas que só ele conseguia entender. Ele vivia num universo próprio. Um mundo que Carlos não fazia ideia de como entrar. Até aquele dia. Saindo da faculdade de administração, Carlos decidiu mudar o prumo da caminhada. Passava por boutiques chiques, vitrines cintilavam sob o sol da tarde. Os motores dos carros de luxo roncavam como fá. Tudo isso enquanto uma jovem, Sofia, chamada a atenção com um vestido modesto e sorriso ilumando o ambiente, juntava-se a ele. A cena parou o tempo em Carlos. A luz pura e simples daquela dança rompendo com sua vida de ostentação. Ali estavam, no meio do luxo e da pressa, duas almas conectadas por algo desconhecido. Aquela inocência, aquele brilho, fizeram seu peito apertar, uma sensação estranha de culpa e esperança misturadas. Ao redor, olhares se viravam, sussurros viajavam rápidos, alguns de espanto, outros de reprovação. Pessoas que só conheciam Lucas pela sua condição, pelo silêncio que o envolvia, agora viam uma alegria que jamais tinham testemunhado. Que absurdo! Cochichava um senhor enfurecido. Isso não combina com a família dele, reclamava uma mulher com voz dura. E não era só a multidão. Ricardo, seu rival das grandes corporações, não deixou passar. Cada encontro, cada oportunidade, destratava a fragilidade de Lucas. Agora, um convite formal chegou pelo escritório de Carlos. Um grande evento de gala, acompanhado de uma nota amargurada que citava a indignidade daquela dança em público. Ricardo não poupava críticas. Queria mostrar ao mundo que aquele episódio era um escândalo, uma mancha na reputação da família. Carlos sentou-se, olhando para o convite com mãos trêmulas. A ligação entre Lucas e Sofia não parecia mais uma brincadeira infantil. Havia mais ali. Algo profundo que desafiava tudo o que ele pensava sobre sucesso e dignidade. Mas a tensão só aumentava. Rumores começaram a se espalhar. Falavam de um possível sequestro de Sofia. Uma ameaça invisível que pairava sobre aquela relação frágil. O coração de Carlos se apertava. Tudo o que ele sempre construiu parecia prestes a desabar. Frente a ele estavam não só o poder e o status, mas o medo real pela segurança de seu filho e daquela amizade que brotava no meio de T. O toque do telefone foi como um trovão. Carlos atendeu, a mão ainda tremendo. Quem falava do outro lado? Uma ameaça? Um pedido de ajuda? A pergunta que queimava em sua mente. Até onde ele iria para proteger Lucas e essa luz que sem querer começava a mudar sua vida inteira? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos começou a suar frio. Coração disparado, ele tentava processar o que estava prestes a se revelar. Cada toque do telefone pesava como chumbo em sua mão. Quem seria agora? Ele pensou, a mente repleta de perguntas. Sabia que tinha que ouvir. Decidiu atender. Do outro lado, uma voz estranha, grave, soava como um eco distante.
A última pessoa que ele esperava ver envolvida em sua vida, Sofia, também estava no meio disso. Sua esposa, Ana, ela não desapareceu. Ela tá viva e ela é a mãe de Sofia. Assim que as palavras saíram, a respiração de Carlos ficou presa. O chão parecia ter sumido sob seus pés. A mente viajando. Ana, a mulher que ele acreditava ter perdido aqueles anos atrás, agora relacionada à menina que dançava com seu filho. A voz seguiu fria. Ana percorreu um caminho obscuro. A família fez questões. E um acordo. Ela não queria mais se envolver com você, com Lucas. Então se afastou, deixou tudo para trás. Mas Sofia é a ponte entre vocês. Cada palavra soava mais como uma acusação silenciosa. Carlos olhou para a cena da dança ali na rua. Lucas e Sofia, tão puros e felizes, enquanto sua vida se desmoronava. Como é possível? Por que ninguém me falou disso? Eu passei anos acreditando que ela estava morta. O desespero transbordava, misturando-se com a raiva. Porque ninguém podia saber, Carlos. A última vez que Ana viu Lucas, teve medo. Ela não queria que o menino crescesse com a dor da ausência dela. E agora ela o observa, escondida. A revelação era como um golpe, um soco no estômago. O que mais estava escondido? Por que Sofia agora se tornava um símbolo dessa dor? Carlos começou a olhar em volta. Olhares estranhos o seguiam. Ele lembrava capas de todo o desprezo que sentira em relação ao que as pessoas pensavam de Lucas. Agora, ele mesmo se tornava objeto de repulsa. Sentiu-se encurralado, não só pela opinião pública, mas pelo peso de uma verdade que não sabia como carregar. Mas antes que pudesse pensar mais, um grito cortou o ar. Lucas! Ele se virou e o que viu fez seu sangue congelar. A multidão, até então dispersa, agora se aglomerava, formando um círculo. No centro, Lucas estava de joelhos segurando Sofia. A alegria da dança converteu-se em desespero quando uma figura encapuzada aparecia, puxando Sofia para longe. O coração de Carlos despencou. A ameaça ao filho era verdadeira. Sem pensar, Carlos correu. Cada passo parecia um eco de sua própria falha. O medo se transformava em urgência. Sofia tentava desapertar-se, seus olhos imersos em confusão e medo. Stop! Carlos gritou. E o mundo ao redor parecia se silenciar com seu desespero. O assaltante hesitou, virando-se abruptamente, revelando um rosto que Carlos conhecia bem. Ricardo! O rival, agora medindo o terreno com um olhar de triunfo, riu. Mas não era uma risada de vitória. Era uma risada de alguém que sabia mais do que deixara transparecer. Você não sabe nada, Carlos. E agora seu filho e essa menina são apenas peões no meu jogo. O choque tomou conta de Carlos. Ele percebeu que tudo estava entrelaçado, as peças do quebra-cabeça se unindo de uma forma que ele nunca imaginara. O destino deles estava marcado, e ninguém escaparia ileso. Nesse instante de tensão, o tempo parecia parar. O que seria o próximo movimento? Lucas, Sofia, Carlos, Ricardo, todos jogavam em um tabuleiro onde até então o verdadeiro significado de família, amor e lealdade estava prestes a ser reescrito de forma devastadora. O telefone ainda estava nas mãos de Carlos, mas agora ele não se importava. A ligação que começara a mudar tudo era apenas o primeiro ato. Qual seria o final dessa tragédia? O que mais estava escondido nas sombras? Carlos encarou Ricardo. Seus olhos se estreitaram, a adrenalina pulsava no sangue. O rival, ali, ostentando uma vitória que Carlos se recusava a aceitar. O que você quer, Ricardo? Sua voz saiu quase como um rosnado, cada sílaba carregada de desespero e raiva. Lucas ainda estava de joelhos, segurando Sofia. Ricardo riu, mas havia algo sombrio em seu sorriso. Você realmente acha que eu vou deixar essa cena acabar assim? Não, Carlos. Eles são apenas ferramentas para mim. Em seguida, ele fez um movimento rápido. E se eu quisesse que essa menina não estivesse mais com seu filho? O coração de Carlos parou. O tempo parecia ter congelado. Você não pode fazer isso, ele gritou, a voz rouca. O chão tremia sob seus pés enquanto o pânico preenchia o ar. Eu posso e vou.
a menos que você concorde em fazer o que eu mando. Ricardo avançou um passo, o olhar travado nos olhos de Carlos, desafiador. O medo de perder Lucas e Sofia era palpável. Nesse momento, porém, um som rompeu o ar. O brilho de uma sirene despontou ao longe. Um veículo policial se aproximava, e as luzes coloridas começaram a refletir na calçada. Ricardo, porém, apenas sorriu. Um sorriso ainda mais maligno. Está na hora de revelar alguns segredos, Carlos. Você vai ficar completamente exposto. E agora eu vou me divertir. Num movimento súbito, Ricardo puxou de dentro de seu casaco um dispositivo, um controle remoto, e pressionou um botão. Uma explosão súbita de fumaça branca invadiu a cena. Carlos tentou proteger Lucas e Sofia. O caos se instalou. As pessoas gritavam. A confusão se espalhava. No meio daquele turbilhão, ele ouviu um sussurro. Um rosto apareceu entre a fumaça. Pai, era Lucas. O olhar dele estava perdido, os olhos arregalados em pânico. Carlos se virou rapidamente, mas antes que pudesse alcançá-lo, Ricardo desapareceu na fumaça, levando Sofia. Não, Sofia! Carlos berrou, mas a voz dele se perdeu no clamor ao redor. Ele não sabia se deveria correr atrás de Ricardo ou ficar com Lucas. O que mais poderia acontecer ali? As sirenes se aproximavam, e os policiais começaram a desembarcar, mas a cena já estava alterada pela névoa. Carlos se concentrou em Lucas, que tremia. Eu não quero que você fique aqui. Vamos! Ele agarrou a mão de Lucas, mas o garoto estava hesitante. Então, a fumaça começou a se dissipar, e entre as figuras agoniadas, Carlos viu algo que causou um calafrio. Uma figura conhecida estava ali, saindo da escuridão. Ana, a mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Ela estava pálida, os olhos aflitos. Carlos! Sua voz soou como uma prece. Precisamos conversar. Você precisa saber tudo. O chão se abriu sob Carlos. Ana, viva! E de repente, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo não fazia. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Você tá aqui? A voz dele era um misto de choque e incredulidade. As sirenes uivavam e o tempo estava se esgotando. Ela olhou para Lucas e depois rapidamente para a multidão. Ricardo não é o que você pensa. Eles estão todos envolvidos. Você não pode confiar em ninguém. O desespero em seu olhar, a verdade urgente, ardia em seus olhos. Carlos sentiu as pernas tremerem. O peso das revelações, o olhar desesperado da esposa, a possibilidade de perder Lucas e Sofia na mão de Ricardo, era uma tempestade de emoções. O que você quer dizer, Ana? Eles? Como? As pessoas que estão atrás de você e da sua família? Tudo isso é uma armadilha. As palavras de Ana cortaram o ar. E agora, não sei como vamos sair disso. O silêncio tomou conta da cena, por um breve instante, enquanto Carlos tentava absorver a complexidade de tudo. Olhos se voltavam para eles, segredos ameaçavam vir à tona, e a verdade parecia mais próxima de ser revelada do que nunca, mas também mais distantes. O que seria necessário para resolver toda essa confusão? O que mais estava escondido nas sombras? Carlos encarou Ana, a incredulidade estampada no rosto. Cada palavra dela parecia uma bomba, e ele sentiu a pressão no peito aumentar. O que você está dizendo? Você estava viva e nunca me contou? O caos ao seu redor parecia distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. Ela olhou para Lucas, que ainda estava em estado de choque. Não é tão simples, Carlos. Depois que eu fui forçada a sair, não consegui mais voltar. Ricardo fez um acordo com minha família. Eles não queriam que eu me aproximasse de vocês. Eu não tinha escolha. O desespero tomou conta dele. E Sofia, o que ela tem a ver com tudo isso? Ana hesitou, a angústia aparecendo em seus olhos. Sofia, ela é minha filha, Carlos. Eu fui forçada a deixá-la com sua avó. Sempre estive perto de vocês, mas não podia me revelar. E Ricardo, ele usou a situação para me manipular. Um grito cortou o ar,
e de repente a multidão em volta deles se aglomerou mais próxima. Carlos olhou para trás e viu Ricardo, agora com o rosto desfigurado pela fumaça, tomando forma ao longe. Precisamos sair daqui. As palavras de Ana eram urgentes, mas ele estava paralisado. O que mais estava escondido? Aquela história parecia um labirinto sem saída. Você tinha que me contar tudo isso antes. Agora, nosso filho tem uma vida inteira à sua frente com esse maníaco à espreita. Carlos, Ana gritou, mas a voz dela era abafada pelo tumulto. A verdade é mais sombria do que pode imaginar. Ele não é quem você pensa. O pavor tomou conta de Carlos. O que você quer dizer? O que ele não é? Ana se aproximou, mas antes que conseguisse explicar, outro grito cortou a tensão. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Era a avó de Sofia. Com o rosto pálido e olhos arregalados, ela berrou. Ricardo foi quem trouxe sua mãe para longe de vocês. Ele sabia que ela estava viva o tempo todo. O impacto da revelação foi devastador. Carlos sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ele encarou Ricardo, cujo olhar estava carregado de um prazer sádico. Eu sempre estive um passo à frente, Carlos. E agora, sua esposa, sua família, tudo isso vai acabar. De repente, a sirene da polícia ficou mais alta. As luzes giratórias iluminavam a cena caótica, mas o foco de Carlos estava em Ricardo. Ele não podia deixar isso acontecer. Ana tocou em seu braço. Carlos, precisamos agir. Ele não pode ter Sofia. A voz de Ana soou distante, enquanto a adrenalina disparava em Carlos. Ele se virou para Lucas, que ainda estava em choque, e tomou uma decisão. Fique perto de mim, Lucas. Carlos avançou. A raiva e a determinação o impulsionavam. Mas antes que pudesse chegar a Ricardo, a fumaça começou a se dissipar. A figura encapuzada de Ricardo escorregou para longe, como um fantasma em meio ao pânico. Sofia, presa entre a multidão, olhou para Carlos com um olhar de medo. Pai! Ela gritou. E o som fez os instintos de proteção de Carlos dispararem. Não, você não vai! Carlos gritou, tentando atravessar as pessoas. Mas a multidão estava em estado de histeria, todos tentando fugir da cena como se o ar estivesse pegando fogo. Ana, agora ao seu lado, olhou para ele. Carlos, precisamos dividir. Eu vou atrás deles. O coração dele despencou. Não, não pode ir sozinha. Fique com Lucas. Foi tudo o que ela disse antes de correr em direção ao meio da multidão. Carlos ficou paralisado. O tempo parecia se arrastar. No entanto, apenas alguns segundos depois, um estrondo ressoou. Algo explodiu ao fundo e uma onda de pânico tomou conta de todos. Ouvindo o barulho, ele se virou. O que ele viu fez seu mundo parar. Uma bomba, uma explosão carregada de consequências, ecoou sob as luzes das sirenes. E naquele momento, enquanto a fumaça subia e as pessoas gritavam, um tremor imenso atravessou a cidade. O chão tremia sob seus pés. Todos corriam, mas uma ficha caiu. Tudo estava interligado. E o jogo de Ricardo agora estava em um nível que ele nunca poderia ter imaginado. O que mais estava prestes a ser revelado? Carlos se viu envolto em um pesadelo, onde a própria verdade estava sendo reduzida a cinzas. Lucas! Ele gritou, mas a resposta era apenas o eco do desespero. O que aconteceria agora? E quem realmente estava deixando uma marca indelével em seu destino? Carlos ficou paralisado. O chão tremia sob seus pés, e o caos se desenrolava ao redor enquanto a fumaça se dispersava. Ele sentiu o pânico crescendo como um grito sufocado. Lucas! Ele berrou novamente, mas a resposta vinha apenas do eco de sua própria voz. Ele virou-se para Ana, que parecia igualmente apavorada, e viu que ela segurava algo na mão, tremendo. No meio de tudo isso, eu achei! Ana gritou, a voz quase perdida no tumulto. Era um pequeno objeto brilhante. Carlos, é o que precisamos. O que é isso? Carlos perguntou, enquanto seus olhos se arregalavam. Mas o coração ainda batia descontrolado. A tensão era palpável. Para onde havia ido Ricardo? O que ele pretendia?
Uma chave que pode abrir o que eu escondi por tanto tempo. É para ele. Ana indicou vagamente a direção em que Ricardo havia desaparecido. O olhar de Carlos a atravessou, mas antes que pudesse processar a informação, um trovão ecoou e algo colossal desabou atrás deles. Uma cabine de um pequeno caminhão, que estava estacionado mais longe, havia desabado, levantando nuvens de poeira e fazendo os presentes gritar. A multidão em pânico começou a se dispersar. Carlos, cheio de adrenalina, agarrou Ana pela mão. Vamos, precisamos sair daqui. No entanto, uma figura se destacava na névoa. Sofia estava ali, parada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia! Carlos gritou ao vê-la, mas a correria da multidão tornava a aproximação impossível. Uma sombra avançou rapidamente em direção à menina. Era Ricardo, que com um movimento brusco a segurou, puxando-a para trás como um moredador. Cuidado! Carlos gritou. Mas o tempo parecia parar. Ele sentiu seu mundo desmoronar novamente, enquanto o riso sádico de Ricardo ecoava em seus ouvidos. Numa fração de segundo, a silhueta de Ana na sua frente começou a desaparecer. Ele se virou para ela, tentando entender, e nesse instante tudo aconteceu. A chave na mão de Ana foi do espaço para o chão, enquanto ela gritava, a voz distorcida em desespero. Não! Carlos, você não entende. Ele sabe tudo. Ele tem controle. Os olhos de Carlos se abriram em choque, os batimentos cardíacos aumentando. O que você quis dizer? Controle sobre o quê? O labirinto de revelações estava se fechando sobre ele. Sobre você, sobre Lucas. Ele tem um plano. Ana quase despencou, segurando Carlos com força. Ele é mais forte do que parece. Ele tem alguém que controla os bastidores. Nesse momento, algo irrompeu de dentro da fumaça. Uma mulher apareceu, imponente, seus olhos brilhando com uma intensidade que paralisou tudo ao redor. Chegou a hora de você saber, Carlos. Era alguém que ele jamais esperaria ver ali. Clara, sua antiga mentora, a empresária que sempre teve um pé dentro e fora da indústria. A mente de Carlos girou. Clara, o que você está fazendo aqui? O choque o golpeou como um soco. Eu tenho estado por trás de tudo isso, Carlos. A conexão entre Ricardo e você é mais profunda do que pensa. A revelação a atingiu como um raio. O burburinho da multidão começou a desaparecer enquanto os olhos de todos se fixavam naquela cena surreal. Ricardo queria que você pagasse por erros que nem sabe que cometeu. Você e Lucas, vocês sempre estiveram no centro. Não, isso é impossível. Carlos estremeceu. Você mentiu para mim? Sempre esteve manipulando a situação? Não é mentira, Carlos. Eu fiz o que precisava ser feito. Clara tinha um ar de cínico prazer. Agora você precisa escolher. Lutar contra ele ou perder tudo. Carlos olhou para Ana, depois para Sofia e então para Lucas, que estava imóvel, com um olhar fixo em Clara. A sensação de traição cortou mais fundo do que qualquer dor física. O que ela estava se tornando? O que realmente estava acontecendo ali? O que mais estaria oculto sob aquelas camadas de mentira? O chão sob seus pés parecia desaparecer mais uma vez. O que você quer de mim, Clara? A verdade. Eu quero a verdade. A resposta dela ecoou como um chamado ao despertar. Agora você tem uma escolha. O que você está disposto a arriscar para proteger sua família? Porque o jogo está apenas começando. As palavras a pairar. Ecoando na confusão, Carlos sabia que a batalha estava apenas começando. Ele não sabia que tipo de separação, controle ou traição estava à espreita. A noite estava apenas começando, e a tensão no ar deixou algo inegável. Todos ali seriam tocados por uma verdade que mudaria os destinos para sempre. A pergunta que ficou foi: quem realmente eram seus aliados e inimigos? E mais importante, quem era Clara? E que controle realmente tinha sobre suas vidas? Enquanto as palavras de Clara ecoavam, Carlos sentiu uma tempestade se formando dentro de si. A confusão crescente o consumia. Quem era realmente Clara? Mas antes que pudesse questionar ainda mais, um impacto estrondoso fez a multidão congelar. O chão tremeu sob eles,
e a sensação de pânico se espalhou como fogo em palha seca. Caiu do céu um imenso painel de luz, algo que parecia parte de uma instalação de ar. Carlos gritou, a voz cortando o ar. Ele não podia perder o filho na confusão. Ana estava ao seu lado, mas foi como se tudo se movesse em câmera lenta quando ele viu Sofia ser puxada para trás por Ricardo. Não, Sofia! Carlos berrou, mas seu coração estava ouvindo os estalos da estrutura colapsando. Ele não podia se distrair. A cena era surreal. Os rostos aterrorizados, a luz intensa refletindo em seus olhos. Isso não pode estar acontecendo, Ana gritou, os olhos arregalados enquanto puxava Carlos pela mão. Vamos, precisamos sair daqui. Carlos olhou em volta, sentindo o desespero apertar seu peito. Clara, que havia se tornado uma incógnita, estava ali. O que você sabe sobre isso? Ele questionou, mas Clara apenas balançou a cabeça, seu rosto refletindo pavor. Não sou eu. Não temos mais tempo. Sua voz era uma mistura de urgência e medo. Ele não tinha como saber em quem confiar. Assim que a poeira começou a se assentar, Carlos viu um burburinho se formando a poucos passos deles. Algo estava se desenrolando, e uma nova figura apareceu no caos que se aproximava de forma dramática. Um homem alto, com um terno desgastado, avançou em direção ao centro da confusão. Era Ricardo, mas agora havia uma aura de certeza ao seu redor. Chegou a hora. Ele gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. O que ele tinha em mente era algo que Carlos jamais poderia imaginar. Ricardo, o que você está fazendo? Carlos gritou, a raiva transbordando. Mas Ricardo apenas sorriu. Um sorriso que parecia mais uma máscara. Algum dia você teria que saber a verdade sobre sua esposa. A verdade que sempre esteve diante de você. E então, para o horror coletivo, Ricardo começou a puxar algo de seu bolso. Era um vídeo, uma tela presa à estrutura colapsada. Ele ativou o dispositivo e antes que alguém pudesse reagir, o vídeo começou a rodar. Carlos assistiu, o fôlego escapando de seus pulmões enquanto as imagens apareciam. Cenas de Ana. Em momentos íntimos, mas não com Carlos. Com o Ricardo. A multidão em volta ficou em silêncio. Os rostos mudaram de assustados para perplexos. Carlos sentiu seu coração despencar, a traição se revelando como um infarto em seu peito. Isso não é verdade, ele gritou. Mas a imagem era clara. O choque nos olhos de Ana disse tudo. Você não entende, Carlos. Foi tudo uma armadilha. Cada momento que passamos juntos era um jogo que ele estava controlando. Ana implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a multidão não parecia convencida. O que eram uma ou duas palavras frente a um vídeo. Silêncio, a verdade é o que precisa ser revelado. Ricardo exclamou, sua voz ecoando sobre o tumulto. E antes que alguém pudesse perceber, ele pressionou um botão em seu controle remoto. Carlos mal teve tempo de reagir. Um som ensurdecedor cortou o ar. E com uma explosão súbita, a estrutura fixada no céu começou a desmoronar em direção a eles. O pânico tomou conta mais uma vez, e Carlos sentiu uma onda de desespero arrastar tudo. Corra! Ele gritou, agarrando a mão de Lucas. O mundo se dissolvia em gritos e caos. Enquanto os fragmentos caíam, sua mente girava. Imagens se misturavam. Quais segredos mais estavam escondidos? Quem ainda poderia ser confiável? O que mais havia por trás de todo aquele jogo? Enquanto ele corria segurando Lucas, a única certeza que tinha era que a verdade estava mais para a sombra do que luz, e o próximo movimento poderia mudar tudo. Carlos segurou firme a mão de Lucas, puxando-o em direção à saída da multidão. O coração dele disparava enquanto tentava se afastar do caos. As sirenes ecoavam, a poeira dos destroços subia, e tudo parecia um pesadelo. Ana estava ao seu lado, a expressão de horror estampada no rosto. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Ele gritou. Lucas mal conseguia acompanhar, os olhos dele arregalados em choque. Carlos olhou para trás e viu Ricardo, o sorriso maligno ainda nos lábios enquanto observava a cena de destruição
como se fosse uma grande peça de teatro. Com o estrondo da estrutura desmoronando, a multidão começou a se dispersar e Carlos sentia o pânico crescente. Ele não sabia para onde correr. Uma parte dele queria se proteger, mas outra parte gritava para salvar Sofia. "Fique perto de mim, Lucas", ele ordenou, mas a voz dele parecia se perder no caos. Então, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da poeira e da fumaça. Era Clara, e ela não estava sozinha. Atrás dela, uma mulher avançou, seu rosto coberto por um capuz. Ninguém esperava por isso. "Carlos, por favor", Clara gritou, mas a mulher encapuzada ergueu a mão. "Não deixe que ele te engane, Carlos." A voz dela soava familiar, e um frio percorreu a espinha dele. "A verdade que você busca está mais perto do que imagina." O capuz foi retirado, e Carlos sentiu o mundo girar. Era Ana, a mesma Ana que ele pensava ter perdido. Mas estava diferente. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também de determinação. "Eu voltei para te proteger." "O quê?" Ele mal conseguia entender. Ana? Vívia? E por que estava com Clara? As revelações estavam se sobrepondo, cada uma mais chocante que a anterior. "Você está viva? Mas como? E o que está acontecendo?" Carnes gritou. "Ricardo não é quem você pensa, Carlos. Ele tem manipulado tudo isso desde o começo." Ana respondia, a intensidade de sua voz cheia de urgência. Mas antes que Carlos pudesse digerir a informação, os olhos de Ana encontraram Lucas, e o desespero tomou conta dela. "Lucas, está tudo bem, meu amor?" Ela se aproximou, os braços tremendo ao estender a mão em direção ao filho. Mas Lucas recuou, a confusão estampada no rosto dele. "Quem é você?" perguntou o garoto. A cena parou no tempo. A tensão era palpável. Carlos não sabia se devia correr em direção a Ana ou se afastar de Ricardo e Clara. O momento de decisão pesava em seu peito como uma rocha. Ele não poderia deixar que a separação continuasse, mas a desconfiança era forte. E de repente, entre a confusão e desespero, uma voz estrondosa cortou o ar. "Chega!" Era Ricardo, que parecia ter se recuperado do impacto inicial. "Você não pode protegê-los, Ana. A verdade é que você nunca deveria ter voltado." "O quê?" O olhar de Carlos se voltou rapidamente para Ricardo, a raiva fervendo. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo sorriu, mas não era o sorriso qualquer. Era um sorriso cheio de malícia. "Tudo. Eu ainda estou no controle, Carlos. Ana sempre pertenceu a mim, e Lucas, ele é muito mais importante do que você imagina." Uma sensação de horror absoluto tomou conta de Carlos. O que ele estava insinuando? A mulher encapuzada ergueu as mãos, um brilho incomum refletindo sob a luz fraca. "O que acontece aqui não é só sobre você, Carlos. A vida de todos nós está ligada de uma maneira que você ainda não entende." O choque percorreu Carlos como um relâmpago. Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ana, o filho, havia uma rede de mentiras envoltas em tudo isso. "Vai ser revelado, não tenha dúvida", Ricardo declarou, segurando algo atrás das costas. O enojo em seus olhos como um raio em tempestade. E naquele instante, tudo ficou claro. A linha entre a verdade e a mentira, entre amor e ódio, estava prestes a ser cruzada. As sirenes mais uma vez ecoaram ao longe, mas a sensação de impotência crescia. Carlos olhou para Ana. A tensão entre eles era palpável. E com tudo que tinha, ele gritou: "O que você está planejando, Ricardo? O que mais precisa vir à tona antes que possamos escapar desse pesadelo?" Era um grito carregado de desespero, mas ao mesmo tempo, uma determinação. O que mais estava escondido? E quem realmente estava no controle da história? A verdade estava se aproximando, mas a que custo? Ryder decidiu ecoar, e com aquela decisão, a tempestade de revelações estava prestes a explodir. Carlos encarou Ricardo, a tensão no ar quase palpável.
As palavras dele ainda ecoavam. Ana sempre pertenceu a mim. O que isso significava? Uma raiva intensa começou a crescer no peito de Carlos, mas ao mesmo tempo um medo aterrador. Ele sentia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar ainda mais. Você não pode estar falando sério! Carlos gritou, enquanto olhava para Ana. A expressão dela era de desespero, mas também de determinação. Ana, me diz que não é verdade, não pode ser verdade. Mas as palavras de Ricardo eram venenosas. A verdade é que você nunca foi o homem que ela realmente queria. Você sempre foi um ligante no jogo dela, uma distração. Então algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o ar. Antes que qualquer um pudesse se mover, uma mancha de luz brilhou do meio da poeira. E, em questão de segundos, uma enorme tela brilhou, mostrando imagens de Ana e Ricardo juntos, fotos, vídeos, momentos íntimos, risadas, um relacionamento profundo que Carlos nunca soube que existia. O choque tomou conta da multidão. Carlos ficou paralisado. As vozes se misturavam em murmúrios de espanto e reprovação. Ele estava perdido em sua própria dor. Como se tivesse levado um soco no estômago. Como tudo aquilo era possível. Eu não sei como você conseguiu isso. Ana gritou, o desespero injetando raiva em suas palavras. Foi Ricardo. E você achou que eu ia deixar você sair impune? Ricardo provocou, rindo, vendo o descontrole de Carlos. Eu sempre soube que você seria o ponto fraco dela, Carlos. E agora, você vê, agora você não é nada. O coração de Carlos disparou. Ele olhou para Lucas, seus olhos brilhando de confusão. Pai, o que está acontecendo? O garoto parecia tão perdido quanto ele. E ali, no meio do caos, a única coisa que poderia fazê-lo se sentir um pouco seguro erguia-se em ele. Eram seus filhos. Fique perto de mim, Lucas. Ele gritou, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse avançar, uma mão fria agarrou seu braço. Era Clara, com um olhar angustiado. Você precisa ouvir. Há mais. Ela disse, sua voz quase desesperada. Ricardo não é apenas um inimigo. Ele está mais conectado a você do que imagina. Carlos sentiu como se o mundo estivesse se desfazendo ao seu redor. O que você quer dizer? Ele respondeu, a voz tremendo. Clara fez uma pausa, suspensão no ar, antes de soltar a bomba. Ele é seu irmão, Carlos. As palavras dela cortaram como uma faca, deixando um vazio. O impacto foi incalculável. Carlos recuou, os olhos arregalados. Não, não pode ser. Isso não é possível. Ele respondeu, o choque transformado em negação. Mas enquanto Rosa esperava a confirmação, uma figura surgiu da fumaça espessa. Era alguém que Carlos conhecia, alguém que estava há muito tempo fora de sua vida. Maria, sua irmã mais velha, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás. Carlos, precisamos falar, ela disse, seu olhar cheio de urgência. A presença dela fez a mente dele girar. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Maria, a voz dele era um sussurro. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eu voltei porque é hora de você saber a verdade. Ricardo não apenas persegue você. Ele tem um plano muito maior. E você? Você tem um legado que não faz ideia que possui. Nesse momento, o vazio tomou conta dele. O que mais estava escondido? Quais segredos se desdobravam diante dele? O caos ao redor continuava, mas a confusão de Carlos se intensificava. Ele precisava entender. Ele rapidamente olhou para Ana, que estava perdida em lágrimas, e Lucas, cujo rosto estava marcado pela confusão. O que tudo isso significava para eles? A resposta estava ali, a um passo de distância, mas, ao mesmo tempo, tão fora de alcance. O que o destino realmente planejara para sua vida? E como tudo viraria um jogo tão complicado? Nós precisamos mostrar a verdade, Carlos. O tempo está se esgotando. Maria gritou, mas a voz dela parecia distante enquanto Carlos sentiu o mundo se partir em 1000 pedaços ao seu redor. Tudo se resume à pergunta: o que mais estava escondido nas sombras?
Carlos estava paralisado. A revelação de que Ricardo era seu irmão ecoava em sua mente, enquanto a cena ao redor tomava forma. O caos continuava, as sirenes, as vozes gritando, mas para ele tudo estava em câmera lenta. Ele sentiu uma tempestade de emoções, raiva, confusão, desespero. Irmão? Como isso é possível? Ele pensou, o coração batendo forte no peito. Maria, sua irmã, estava ali, os olhos fixos em Carlos. Precisamos sair daqui, Carlos, agora! Ela gritou, puxando pela mão. Mas Carlos estava perdido, as palavras de Clara ainda reverberando. Ele tinha um irmão? Tudo o que sabia sobre sua família era uma farsa. Ana, vendo a aflição no rosto de Carlos, aproximou-se. Os olhos cheios de lágrimas. Carlos, a verdade pode ser devastadora, mas é a única forma de seguirmos em frente. Ela parecia desesperada, mas havia uma firmeza em sua voz que chamou a atenção dele. Ricardo, no entanto, riu com desdém. Agora você entende, Carlos. Tudo o que você acreditou, tudo o que lutou para proteger, tudo foi um grande jogo. Ele ergueu as mãos, como se estivesse apresentando um espetáculo. E eu sempre fui o maestro. As palavras cortaram como uma faca. Carlos sentiu um nó na garganta. A multidão em pânico estava ao seu redor, mas a única coisa que importava era o que estava diante dele. Por que você fez isso? O que mais você quer? A raiva estava em sua voz, pulsando como um tambor em seu peito. Ricardo apenas sorriu. Eu quis que você soubesse a verdade. Mas a verdade é uma arma, Carlos. E agora você está desprotegido. Ele deu um passo à frente, e um vazio passou pela mente de Carlos. O que ele estava prestes a fazer? De repente, uma explosão cortou o ar, e todo mundo virou a cabeça. Um caminhão, um dos muitos abandonados, explodiu em chamas, enviando pedaços de metal e fumaça para o ar. O caos se intensificou. Gritos e correria tomaram conta, mas Carlos só conseguia olhar para Ricardo. Vá, agora! Maria gritou, puxando Carlos e Lucas para a segurança. A imagem da explosão ainda queimava em sua mente, mas ele sabia que tinha que sair dali, antes que tudo terminasse em tragédia. Ele olhou para Ana, seu olhar implorante, mas não havia tempo. Eu vou te buscar, eu prometo! Carlos gritou, tentando se soltar da mão de Maria. Ele precisava encontrar Sofia, precisava saber se estava salvo. Carlos, não! Fique comigo, Maria implorou, mas a urgência sentia como um grito dentro dele. E com uma fúria repentina, ele desatou a correr, as pessoas se espalhando para todos os lados. Enquanto corria, imagens de sua vida passaram pela sua cabeça. Crianças, risos, perdas. Uma vida que parecia ter sido desmoronada por mentiras. Onde você está, Sofia? Ele sussurrou, o medo apertando seu peito. A fumaça enchia o ar, e a visão se tornava difícil. Então, uma sombra apareceu na sua frente. Era Sofia, parada no meio da multidão, olhando para ele com um semblante confuso. Pai! A voz dela era um misto de surpresa e alívio. Carlos sentiu um raio de esperança despontar. Ele estava prestes a atravessar a distância para ela, quando, de repente, um outro grito ecoou. Não! Clara gritou do outro lado, uma expressão de terror em seu rosto. E antes que Carlos pudesse entender, uma figura encapuzada lançou-se sobre Sofia. O coração dele disparou. Não, não, não! Ele berrou enquanto a figura puxava a garota para longe, desaparecendo entre as sombras. O tempo parou. O mundo ao seu redor se transformou em uma névoa de gritos e fumaça. Um novo terror se instalou em Carlos. Ele estava prestes a perder tudo novamente. Sofia! A palavra saiu de seus lábios, mas a distância parecia interminável. Oi, oi, oi! O que está acontecendo aqui, hein? Uma nova voz cortou o ar. Era uma figura conhecida, mas tão inesperada que Carlos ficou paralisado. Era Ana, mas agora ela estava diferente. A carinha de quem estava ferido, mas ao mesmo tempo irresistível e cheia de poder. Vocês acham que vão conseguir me impedir?
Não nessa vida. Isso é muito maior do que pensam. A rixa entre os dois crescia com cada palavra. Carlos sentiu uma onda de emoções conflitantes. Desespero, raiva, confusão. O que estava acontecendo? Quem mais estava envolvido nesse jogo? E o destino de sua família estava realmente selado. Eu vou salvar minha filha! Carlos gritou. E com aquele sentindo os músculos se contraírem, ele avançou em direção ao local onde a sombra havia desaparecido. O que mais poderia acontecer nesse caos? E qual seria o preço a pagar por aquela verdade que parecia se desenrolar como um pesadelo sem fim? Carlos estava prestes a perder tudo novamente. Em meio ao caos da explosão, ele viu Sofia ser puxada por uma figura encapuzada. O coração disparou com o medo mais profundo. Sofia! O grito saiu rasgado, a urgência inundando suas veias. Ele precisava dela. A poeira subia e o som ensurdecedor da multidão agora era um eco distante. Ricardo estava ali, cada caco de suas palavras cortando como facas. Você nunca será suficiente, Carlos. Ela sempre foi minha. O sorriso maligno do irmão fazia o estômago de Carlos revirar. Não pode acabar assim. Ele avançou, a raiva transformando-se em uma força bruta. O reflexo do que Ricardo havia feito em sua vida começava a aparecer. Não era só sobre dinheiro e poder, era sobre família, e ele estava disposto a lutar por isso. Ana, por outro lado, gritou com desespero. Cal, não chega perto, ele está atrás de você. Mas ele não estava ouvindo. O foco dele era um só. Instintivamente, ele se lançou diante da figura encapuzada, um movimento tão rápido quanto a respiração. Estava decidido a fazer o que fosse necessário para proteger sua filha. E quando a poeira começou a se assentar, ele avistou Sofia novamente. Uma chama de esperança brilhou em seu peito. Ele não podia deixar que Ricardo vencesse. O amor por sua família queimava como um sol intenso, ultrapassando a dor e o medo. Em um movimento brusco, Carlos alcançou a sombra e puxou o capuz para revelar o rosto. O choque foi formado como ondas. Era Maria, sua irmã perdida, que segurava Sofia, puxando-a para perto. Vá, agora! Ela gritou. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer traição. Vocês não vão a lugar algum. Ricardo avança, uma expressão de fúria marcada em seu rosto. Carlos não hesitou. Ele se posicionou entre Sofia e seu irmão. O que você quer, Ricardo? Chegou a hora de parar com isso. A raiva de Carlos estava no auge, e a determinação em seus olhos queimava como fogo. Ana apareceu ao seu lado, um movimento de apoio, e isso reforçou a força dele. Juntos, eles eram mais fortes. Você não vai levar minha filha, Ana declarou, e as palavras ecoaram na confusão. A multidão estava em pânico, mas Carlos sentia algo se intensificando. Lucas, fique perto, ele alertou, jogando um olhar em direção ao filho. O garoto estava ali, lindo e forte, sentindo todo o peso que a família carregara. Mas a confiança estava renovada. Vocês pensam que podem derrotar o passado? Gritou Ricardo, a raiva pulsando em cada palavra. Mas finalmente, Carlos viu além da raiva. Ricardo estava perdido. É hora de você enfrentar a verdade. A família é mais que sangue, Carlos exclamou. Enquanto a tensão se tornava palpável, Maria, Ana e Sofia se uniram a ele. Família não é só um rótulo, murmurou Maria. É o que nós fazemos um pelo outro. A união que eles formaram era uma força irresistível. No clímax da situação, todos começaram a avançar em direção a Ricardo, que ficou paralisado, finalmente sentindo a pressão do que havia causado. Um sorriso involuntário surgiu no rosto de Carlos, ao perceber que fortalezas de amor e verdade iniciavam uma nova era. Esta é nossa hora, Ricardo, disse. Ele nunca se sentiu tão forte. Ricardo hesitou, vendo que as peças estavam se encaixando. O jogo dele tinha um novo palpite, mas a manobra dele não poderia ser mais forte que a vontade de uma família. No instante que se seguiu, as luzes da polícia começaram a aparecer, iluminando a cena. A multidão se dispersava, e o jogo de poder estava prestes a ser desfeito. Vamos, Carlos, precisamos sair, disse Ana, puxando seu braço, e ele sabia que o tempo estava se esgotando.
Mas enquanto a cena se desenrolava, um pensamento lhe atingiu. E agora? O futuro que se desenhava à sua frente começava a abrir novas possibilidades. O que a conexão com Ricardo realmente significava? Era um novo começo ou mais um capítulo complicado? A verdade permanecia um mistério, mas pela primeira vez ele estava pronto para enfrentá-la. E em meio à multidão em fuga e gritos de pessoas perdidas, um grito de esperança emergiu. Carlos segurou a mão de Lucas. Juntos eles saíam daquele lugar, determinados a construir um novo alicerce em meio a tanto caos e revelações. Agora, vamos falar sobre você. Eu preciso que você faça algo maior. Se você quer colaborar nesse canal e ajudar a construir essa comunidade, então se inscreva imediatamente para não perder nenhuma história incrível que vem por aí. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso realmente ajuda muito com o algoritmo. Ah, e eu quero ouvir suas reações e teorias sobre esse final. Comente agora e dê sua opinião. Você também pode compartilhar esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem como isso é importante para nós. Vamos juntos nessa.